A gente vai estudar essa semana, estudar hoje, o iluminismo, certo? Então, pode ser uma aula um pouco maçante em alguns pontos, porque eu vou falando de cada cara, o que que ele pensou, o que que ele deixou de pensar, mas eu vou tentar deixar isso de uma forma mais legal para você, pelo menos menos cansativa para vocês acompanharem, tá? Então vamos lá. Iluminismo ou ilustração, certo? O que que era isso? Como a gente viu, entre o século XVII e XVIII começou a ter esses movimentos burgueses, essas revoluções e tal. Por trás disso tudo, tiveram as pessoas que pensaram, entendeu? Então foi uma galera que começou a pensar, que começou a ter ideias que criticassem a sociedade como ela estava, e aí por isso que começou a ter esses movimentos, tá? Então foi esse conjunto de ideias, nem sempre iguais umas das outras, mas tendo alguns objetivos em comum, que se desenvolveu ao longo do século XVII e XVIII na Europa, tá? Basicamente, o que que esses caras pensavam como um conjunto? Embora cada um pensou em um aspecto e às vezes até não eram ideias muito compatíveis, algumas ideias eram diferentes, tal, mas tiveram um ponto em comum. O que que eles estavam querendo pensar? Eles queriam uma explicação racional para os fenômenos naturais e sociais. Como assim, professor? Para a gente é meio óbvio isso, né? Pô, explicação racional é uma coisa meio óbvia. Por quê? Porque a gente é muito fruto do que rolou nessa época. Mas até então não existiam explicações racionais, ou pelo menos eram muito poucas, de fenômenos naturais e sociais. Tudo era muito na base da superstição, tá? Então, se chove, era porque é, se chovia muito, por exemplo, se tinha uma inundação, porque Deus estava castigando alguém, uma cidade, por um pecado que elas estavam cometendo, ou um rei que ficou doente, e aí porque ele traiu a rainha, entendeu? Era muito supersticioso o negócio. Ou então a divisão da sociedade, por exemplo, os clérigos eles têm que orar para salvar as almas dos outros, então eles só têm que fazer isso. Os nobres eles têm que lutar para proteger o reino e eles são dignos, eles têm nascência, eles são autorizados a isso. E por isso esses dois não vão trabalhar, vão só ganhar imposto dos que estão lá, os camponeses, que eles têm que ser desiguais. Eles têm que ficar só pagando imposto, só trabalhando, porque eles não são dignos. E aí vinha um monte de explicação que não era racional, que era superstição ou que era costume, certo? Então a ideia era de começar a pensar a sociedade de forma racional, a sociedade e a natureza, tá? Tinha a ideia do progresso, né? Ou seja, eles tinham a ideia de que eles tinham que levar a sociedade a um progresso, tinha que desenvolver a sociedade, tinha que levar conhecimento, tinha que acordar as pessoas da superstição. Eles queriam um progresso, tá? E ele tinha as críticas ao antigo regime, que eu já vou explicar o que é isso. Não era uma forma de dieta antiga, tá? O antigo regime é uma outra coisa. E até o século XVIII, que é onde vai começar bastante essas ideias, foi chamado de séculos das luzes, tá? Então, essa é a ideia básica do iluminismo. Beleza, o que é esse tal de antigo regime? Não é. Opa, o negócio aqui tá diferente. Não é. Professor, não é uma dieta assim que as pessoas faziam antigamente? Não. Antigo regime é essa sociedade que se desenvolveu, tá? Ao longo do século XVI e XVIII, e ela tinha algumas características. Então, é um regime político, um regime de organização da sociedade. Então, na política, o que estava rolando na política? Estava rolando a monarquia absolutista, que era quando os reis tinham poder absoluto, tá? Na economia, estava rolando um chamado de mercantilismo. Que é isso, professor? Mercantilismo? Que palavra esquisita. Mercantilismo era uma forma de comércio, sabe? Uma forma de economia, aonde os reis eles incentivavam o comércio, principalmente com as colônias, tá? Só que eles interferiam diretamente na economia. Ou seja, se um burguês falasse assim, eu vou começar um comércio de garrafas d'água lá com a colônia com o Brasil, né? E chegar no rei de Portugal e falar assim, olha, eu quero comercializar água lá no Brasil.
tá? Eu fiz os custos aqui e tal, eu acho que eu vou comercializar R$ 3 a garrafinha d'água. Aí o rei pegava e falava assim, ó, beleza, você pode ir lá, ou ele falava que não podia, também tinha isso, você tinha que pedir bênção pro rei para ele poder ir lá na colônia e vender a água. É, ou ele podia falar que não podia, ou ele podia falar assim, ah, beleza, você vai vender a R$ 3, na verdade você vai vender a R$ 5, porque os outros R$ 2 são mil. E aí o cara ficava assim, tipo, porra, cara, mas assim, né? Se eu for vender a R$ 5, ninguém compra essa merda. Mas o cara tinha que obedecer o rei, né? Ele tinha que obedecer o rei e muito do dinheiro que ele ganhava ia direto pro rei, não ia para ele, tá? E além disso, ele tinha que pedir benção. Se o rei falasse, não, olha, a partir de hoje ninguém vai comercializar garrafinhas d'água no Brasil. Vamos comercializar só Coca-Cola. E aí o Brasil ficava sem água, né? Porque o rei queria que comercializasse só Coca-Cola. Então é mais ou menos nesse sentido. Dentro da sociedade, o que estava acontecendo na sociedade? Era uma sociedade estamental, ou seja, de estados. Estão vendo essa imagem aqui? É mais ou menos como funcionava a sociedade estamental. Então aqui, ó, de um lado, nós temos o rei, certo? Que ele geralmente estava no topo. Ele fazia parte do segundo estado, tá? Então esses aqui, ó, tá vendo? Alto clero, médio clero, baixo clero. Essa galera é o primeiro estado. Por que que eles são o primeiro? Porque eles lidavam com o poder espiritual. E naquela época, o poder espiritual, ele era, né, considerado superior ao poder temporal, ao poder material. Então, o clero são os religiosos, tá bom? São os religiosos. E aqui a gente já vê que tem uma diferença entre eles. Tinha o alto clero, que é o papa, o bispo, né? Aquela galera do topo lá da igreja, né? O médio clero, que tinha os abades, tal, era uma galera que vivia nas cidades, vivia com os nobres. E tinha o baixo clero, que eram os padres, né, de cidadezinhas pequenas, que eles eram mais próximos dos pobres do que dos ricos. Mas eles faziam parte do primeiro estado. Eles tinham direitos de primeiro estado. Então eles não trabalhavam, eles não pagavam impostos, eles tinham direito às rendas feudais, que as pessoas trabalharem para eles, pagar com comida, pagar. Enfim, eles tinham terras, tá bom? Esses são os nobres. O rei era o mais nobre dos nobres, tá bom? E tinha, como os nobres, né, vários tipos. Tinha os muito ricos que ficavam próximos do rei, tinha os médios, que eles eram cavaleiros, donos de pequenas propriedades, né? E tinha até a baixa nobreza, que, né, era uma galera que tinha terras tal, mas já não era tão rica assim, já tinha perdido algumas coisas. Mas eles eram nobres, eles nasceram nobres. Era eles que iam para as batalhas, né? Era eles que tinham direitos políticos, eles não pagavam impostos, eles não trabalhavam. Até tinha uma lei na França, no século XVII, que falava, ó, para o nobre ser nobre, uma das características é que ele não paga imposto, certo? Então ninguém aqui pagava imposto. Pô, quem... Opa, desculpa, pessoal. Quem sustentava essa galera aqui então? Quem dava dinheiro para eles viver? Era o terceiro estado, era toda essa galera aqui, tá? Desde artesãos, pequenos trabalhadores, camponeses, tá? Até os pessoais mais modestos das cidades, tal, que tinha lá dentistas, professores, médicos, certo? Até a burguesia, os ricos, tá? Os banqueiros, os comerciantes. E às vezes essa galera aqui, os burgueses, eram mais ricos que esses aqui, tá? Só que eles não tinham direito político nenhum, eles não tinham, eles tinham que pagar os impostos, pedir bênção para o rei, mesmo sendo mais ricos que os nobres, tá? E aí esse era o problema dessa sociedade, tá? Que ela era desigual, ela era sustentada na desigualdade de estados, certo? E na cultura, a gente tinha superstição religiosa, ou seja, se alguém fosse escrever uma peça de teatro, tinha que ter um tema religioso. Se alguém fosse escrever uma peça científica, muitas vezes tinha uma galera que era perseguida pela igreja porque contestava as coisas que a igreja dizia que era certa. Se alguém fosse escrever um livro de ficção, um romance, tinha que ter alguma coisa no aspecto religioso. Então, se alguém ficava com gripe, eu tenho que fazer uma reza lá, né? Não vou procurar um médico, né? Hoje em dia, mesmo as pessoas que são religiosas, hoje em dia,
elas sabem que, pô, eu fiquei com gripe e eu não vou me curar só acendendo uma vela. Eu tenho que ir no médico e me curar e pegar e tomar remédio, né? Naquela época não tinha muito disso, tá? Era mais um pensamento supersticioso. Então, tudo isso aqui vai ser criticado pelos iluministas. Eles vão falar assim: olha, esse negócio aqui tá errado. Isso não pode ser desse jeito. Então vamos dar um jeito de resolver isso aqui, certo? É isso que eles vão criticar. E aí vão ter várias críticas ao longo do século XVII e XVIII. O século XVII tivemos uma coisa chamada, que alguns autores chamam de Revolução Científica. Por quê? Porque foram críticas mais no sentido da ciência mesmo, tá? Teve muita galera que veio falar da ciência, de como pensar algumas coisas. E aí vão ter alguns pensadores que são bem conhecidos, alguns talvez vocês até conheçam por nome, que eles vão fazer algumas revoluções, tá? Então vou apresentar alguns para vocês aqui e a gente vai discutindo as ideias deles. Isso tudo está no livro, viu, pessoal? Eu quero que vocês entendam que eu estou pegando pouca coisa, eu pego de fora, tá? Então, se vocês depois forem ler o livro e pegar essa aula de novo para ver quando eu colocar ela no YouTube, vocês vão ver que tem tudo isso no livro. E aí vocês podem acompanhar, certo? Primeiro, o Galileu Galilei, tá? Esse cara aqui é um nome bem conhecido, né? Ele vai fazer uma teoria, né? Assim, continuar um pensamento do Nicolau Copérnico de que a Terra não era o centro do universo. Ah, professor, mas isso é meio óbvio. Hoje a gente sabe que é óbvio, né? Hoje a gente sabe que é muito óbvio isso. Mas naquela época, não. Em determinados locais da Europa, principalmente na Itália, onde o Galileu estava ali, se pensava, a igreja tinha um forte pensamento, uma forte doutrina de que a Terra seria o centro do universo. Por quê? Porque Deus criou a Terra para os humanos viverem, que eram seus filhos, e fez todo o plano de salvação e tudo mais. Então a Terra tem que ser o centro do universo, né? Até pegavam algumas passagens bíblicas que comprovavam isso, né? Em teoria, pô, a Terra é o centro do universo, não tem nada disso de planeta girando e tal, né? O Sol que ele que anda e beleza. E aí o Galileu Galilei, qual é, que é a importância dele, ó? O uso do telescópio. Então, no século XVII, começa o pensamento de observação. Não, eu não vou entender a natureza só porque alguém falou que é assim. Eu quero entender a natureza porque eu vou observar ela, porque eu vou entender o que está acontecendo, que eu vou olhar, que eu vou fazer experimentos, que eu vou testar. Então, é o pensamento científico aí, é a observação. E não só acreditar numa coisa que as pessoas foram falando ao longo do tempo que são certas ou não. E aí ele vai lá e defende que os planetas giravam em torno do Sol e não a Terra. Vixe, aí isso deu uma confusão danada, né? Porque a igreja não aceitou esse pensamento dele, perseguiu ele teve que meio que desmentir a teoria dele só para continuar vivo e continuar escrevendo, mas no final ele foi julgado, né, pela Inquisição. Então percebe que era um tempo onde a igreja perseguia mesmo as pessoas que pensavam diferente, tá? Então ele foi um dos primeiros aqui, né, no século XVII, e com base na observação, tá? Depois, Johannes Kepler, um alemão, tá? O que esse cara já falou? Continuou as observações do Galileu. Então percebe que ele vai melhorar algumas coisas. Então, não é mais só porque o Galileu falou que é assim, que o sistema é assim, que os planetas giram em volta do Sol, mas eles giram tudo bonitinho, tudo redondinho, que vai ser assim para sempre. Não. O Kepler, ele continuou estudando e ele observou que os planetas não giram redondinho em volta do Sol. Eles fazem uma elipse, ó. Tem hora que ele está mais perto, tem hora que ele está mais longe, certo? Então ele vai lá e vai atualizando as ideias do outro, né? A partir da observação, a partir dos experimentos, a partir dos cálculos, tá? E isso que ajudou a desvincular a ideia da astrologia, né? Que hoje a gente sabe que a astrologia não é científica, né? Tirar essa ciência da observação dos astros, desvincular
com um misticismo, né? De falar que os astros eles estão interferindo na vida dos homens e tal. Tem gente que acredita nisso, né? Mas a gente sabe que hoje é uma questão de crença e não de ciência, tá bom? Quem mais? O René Descartes, tá? Aí ele foi o cara que começou o racionalismo mesmo, né? Porque ele falava assim, olha, a gente tem que duvidar de tudo. Ele partia da seguinte perspectiva. E se tudo o que eu penso, e se tudo que tem no mundo, e se todas as ideias que me falaram, e se for tudo mentira? O que sobra? Se tudo for mentira, né? Se nada existe de fato, se for tudo uma mentira, o que que pensa? O que que me define? Ele falava que o que define as pessoas era a forma de racionar, a possibilidade de duvidar das coisas. Então ele falava: duvide de tudo, menos da dúvida. Ou seja, você tem que sempre questionar as coisas. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Pensar de forma racional. E não uma pessoa vir falar: então é isso, isso, isso. E tá certo. Beleza, tá certo e tal. E se for mentira? Pô, e se for mentira, né? Isso é uma das bases das ciências. Por exemplo, vocês poderiam pensar assim: esse professor tá mentindo. Isso aí não aconteceu, não. Mentira, mentira, mentira. Não aconteceu nada disso. Como que vocês vão fazer para provar isso? Só ia pesquisar sobre também o assunto. Isso. Tá vendo? Essa é a base do conhecimento científico. Ia pesquisar onde? Como que você ia fazer isso? Vai pesquisar na internet, no Google. Sim, internet, Google. Hoje em dia é um pouco mais perigoso porque a internet está cheia de mentiras também, né? Então, por exemplo, você vai lá e pesquisa na internet. Aí você vai ver um site lá. Aí o que o site te falar vai ser verdade? Você vai tomar como verdade? Talvez. Talvez, né? Então, por exemplo, você vai lá e pesquisa René Descartes. Quem foi o René Descartes? Será que ele existiu? Você pesquisa, pá, beleza, existiu. Aí você vê que tem um monte de artigo falando. Aí onde que você vai pesquisar? Você vai, sei lá, um site que é um nome é desconhecido, que o jornal é desconhecido, que começa a falar que René Descartes era um satanista, ou você vai dar crédito num site científico que vai falar que o René Descartes era um filósofo do racionalismo, que falava tal, 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 tal. Então a gente tem as fontes também, né? Onde eu vou pesquisar? Qual que é a fonte de credibilidade? É aquela que vai me dar a possibilidade de criticar ela. Se uma fonte fala assim, olha, isso aqui que eu estou falando é verdade, tal, acredite. Já pode saber que muito provavelmente é mentira. Por quê? Porque não te dá a possibilidade de você duvidar daquilo, né? Agora, se você tem um artigo científico que fala, olha, René Descartes foi isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, aí a pessoa que escreveu falou assim, ó, eu tirei as minhas informações dos livros do Descartes, de um filósofo que escreveu sobre Descartes, vai estar lá todas as obras para você falar assim, se eu quiser saber mais, se eu quiser ver se essa pessoa está mentindo ou não, eu sei como fazer. Eu vou lá e vejo o que ela leu ou o que ela deixou de ler e consigo criticar ela. Então, é esse o pensamento científico. Igual eu falei aqui para vocês. Eu tirei essas coisas do livro, tá? A maioria dos textos que eu coloquei aqui é do livro de vocês. Se vocês quiserem ver se eu estou mentindo ou não, vocês sabem como fazer isso. Vai lá e pega o livro e vê se essas coisas que estão escritas aqui estão lá no livro. Aí, professor, e se o livro estiver mentindo? Se o livro estiver mentindo, lá atrás do livro tem uma parte chamada referências bibliográficas, que tem todos os livros que os autores leram para escrever aquele texto. Aí você vai lá e lê, e aí esse é um processo que não tem fim, que a gente está sempre nisso, e isso leva a gente ao aprendizado, leva a gente à reflexão crítica. Entenderam? Beleza, René Descartes, beleza então. John Locke. John Locke foi um inglês, tá? Que ele valorizava a experiência como forma de conhecimento, né? Então, Descartes falava, duvide das coisas. O Locke falava, olha, vai lá e dá a cara a bater, né? Se você quer saber de uma coisa, vai lá e vê. Vê com seus próprios olhos, faz com suas próprias mãos e vê se isso vai dar certo ou não. Isso vai te levar ao conhecimento, tá? E uma coisa muito interessante, olha aqui, ó. Esse aqui é o principal do John Locke, tá? Que vai
influenciar vários movimentos de revoluções burguesas. Ele defendia que todos os seres humanos tinham direito à propriedade, certo? Base de sua liberdade. Então ele falava que as pessoas, elas nascem, tá, com direitos, pelo simples fato de ter nascido, tá? Todos somos seres humanos e nós nascemos com direitos. Aí você pensa assim, pai, professor, mas isso não é meio óbvio? Tipo assim, eu nasço, né? Eu nasci, eu tenho direito à educação, saúde, emprego, moradia, propriedade. Para nós é meio óbvio. O pessoal do século XVII não era tão óbvio assim. Lembra que eu falei para vocês da sociedade estamental? Um nobre nascia, ele já nascia com um monte de direito. Eu tenho direito da minha terra, eu tenho direito de receber imposto, eu tenho direito de uma porrada de coisa. Aí o camponês nascia, ele já nascia só com dever. Ele tinha o dever de trabalhar para a igreja para dar o dinheiro da terra da igreja. Ele tinha o dever de trabalhar para o nobre, ele tinha o dever de pagar imposto para o senhor, ele tinha o dever de se curvar diante do nobre se o nobre passasse na rua, né? As pessoas no século XVII não tinham direitos e deveres iguais, tá? Isso não existia nessa época, certo? Isso começou a ser pensado aqui, das pessoas terem direitos e deveres iguais. Elas nascem como seres humanos e, por elas nascerem, elas têm esse direito natural de é, ter as coisas, né? De ter propriedade, de ser livre, de poder pensar, tá? E aí, para ele, os governos deveriam garantir esse direito. Então, quem queria garantir esses direitos? O governo, tá? E naquela época, vamos lembrar, o governo ele influenciava a desigualdade, porque era uma sociedade estamental. O Isaac Newton, ele é meio famoso, né? Mas nas ciências que ele vai começar a rejeitar a ideia de que o universo era estático, o universo como todo, os planetas. Ele vai começar a fazer algumas experimentações e pensar que o universo se move, ele está sempre em expansão, ele está sempre em movimento, né? E aí ele vai desenvolver algumas teorias, como a teoria da gravidade, certo? Então, a questão da atração dos corpos. Então, como que as coisas se sustentariam dentro de um planeta em movimento, de um planeta esférico, de um planeta que está sempre em movimento? Por quê? Porque a massa do planeta ela é muito pesada. Se a massa ela é muito pesada, ela atrai as coisas de massa menor. E aí você consegue ter uma atração e aí ele vai desenvolver todas essas teorias, tá? Então, percebe que todas essas coisas científicas, ainda que sejam nessa época mais simples, mas que nós usamos, nós entendemos perfeitamente hoje, surgem nessa época. E aí, o que foi o tal do pensamento ilustrado do século XVIII? Nós vimos que no século XVII foi mais para ciência tal, e no século XVIII eles continuaram a desenvolver essas teorias e começaram a falar assim: olha, os seres humanos, os homens, eles têm que buscar na razão respostas que eram apenas justificadas pela fé ou pela superstição. Tipo assim, isso acontece tal coisa, por quê? Ah, porque Deus quis assim, ou porque sempre foi assim na sociedade, ou porque os astros estão organizados dessa forma e a pessoa vai sofrer isso, aquilo. Eles falavam assim: não, para com isso, gente. Vamos buscar na razão, vamos pensar as coisas, vamos tentar buscar respostas racionais, né? Tanto é que o filósofo Immanuel Kant ele vai definir muito bem esse movimento e por isso vai dar esse nome, porque para ele era como se a luz chegasse na mente das pessoas. Ele achava que as pessoas estavam pensando de forma supersticiosa, elas estavam nas sombras, elas estavam sem saber o que fazer, e aí é como se a luz chegasse na mente das pessoas e elas pudessem pensar de forma independente, tá? E aí é por isso até a escola pública que vocês têm hoje, ela é um pouco do pensamento disso aí, um pouco da ideia. Por quê? Para vocês conseguirem pensar de forma independente. Porque antes, as únicas pessoas que tinham direito à educação eram os ricos. O rico ia lá, pagava um professor particular e ele dava aula para o cara. O pobre tinha educação? Não. As pessoas eram formadas para ser desiguais, tá? Para não pensar por conta própria, para seguir apenas o que era estabelecido pela sociedade.
Então, uma das funções da escola, às vezes, pode até ser chata algumas vezes, tal, mas é fazer vocês pensarem de forma independente, de não depender das pessoas para ter determinada opinião ou não, para viver, né? E não depender das pessoas para viver. E eles tinham toda essa crítica em relação à igreja, mas não existia um pensamento de inexistência de Deus, tá? Isso vai começar só no século XIX. Nesse momento, eles pensavam que Deus, ou a energia criadora, eles davam alguns nomes, né? Que ele estava presente na natureza. E era possível a todos descobrir Deus na natureza através da razão. Então eles tinham mais uma posição anticlerical, ou seja, eles criticavam que somente o padre tem que ser o cara que vai fazer o intermédio, somente o pastor vai fazer o cara que vai ser o intermédio entre eu e Deus. Não, eu posso eu mesmo pegar, pensar, ler e eu mesmo chegar a Deus por vias da razão. Então, eles criticavam a interferência da igreja e o poder da igreja do que a existência ou não de Deus. Estou falando isso aqui porque tem uma questão, tá, no livro que é exatamente isso aqui. Então, além de estar explicando matéria, eu já estou passando um pouco do que vocês têm que resolver nos exercícios. E para eles, tudo era em forma de leis, tá? Se existiam leis que regulavam os fenômenos da natureza, lembra lá no século XVII, aquele tanto de pensamento científico, encontrando leis, encontrando padrões, encontrando regras que regiam a natureza, que organizavam a natureza. Para eles, deveriam ter leis que organizassem a vida dos homens, tá? E aí essas leis teriam que ser justas, certo? Então, as relações entre os nomes eram definidas por leis naturais, tipo assim, eu nasço, eu tenho direitos naturais, e a liberdade, a felicidade, a igualdade deveria ser organizada de forma igual a todos, através de leis também, tá? E os governos deveriam garantir a liberdade e a igualdade das pessoas. Liberdade do quê? De pensamento, de posses, de culto. Tudo isso para eles eram leis naturais que todos tinham por nascer, não só os nobres. O nobre tem, o camponês tem, o burguês tem, o artesão tem, todo mundo tem. E aí, quem deveria garantir isso? Os governos. E aí vamos para os principais filósofos ilustrados. Primeiro, o Voltaire, tá? Na verdade, o nome dele era François-Marie Aurier, certo? Ele era um francês. Ele usava um pseudônimo, né? Ou seja, ele tinha um nome, mas gostava que se chamassem ele de outro nome. Escreveu um monte de obra literária, criticando principalmente o privilégio da nobreza e da igreja. Então, ele tinha essa crítica voltada para os privilégios da igreja e os privilégios da nobreza. Por que, que os nobres têm coisas e os outros não têm? Tá? Ele defendia as liberdades individuais. Então ele achava que as pessoas têm direito de ser livres individualmente, não seguir o que todo mundo segue. Eu tenho direito de pensar pela minha própria cabeça. As ideias dele eram tão perigosas na época que ele teve até que pedir exílio na Inglaterra, que já tinha tido uma revolução burguesa, a gente viu, né, no mês passado. E ele vai influenciar a Revolução Francesa, que a gente vai ver depois, e os déspotas esclarecidos, que eu pretendo chegar neles ainda hoje. E olha só essa frase dele, uma das mais famosas, né? Eu posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, tá? Tipo assim, não, velho, você tá falando coisa, né, que eu não concordo, não faz sentido, mas eu vou defender até a minha morte o direito de você dizer. Então, por exemplo, não é porque eu não concordo com você que eu acho que você tem que morrer, né? Que eu acho que você tem que deixar de existir ou que você tem que se calar, né? E a gente ainda percebe um pouco desse problema até hoje, porque a gente tem isso, né? A gente vive em uma sociedade, infelizmente, onde uma pessoa vê que uma pessoa tem um pensamento religioso diferente, tem um pensamento político diferente, tem um pensamento, sei lá, de uma opinião sobre algo que ela do trabalho ou da escola diferente e já sai caindo em cima, já sai julgando, já faz, você é um imprestável, você não sabe de nada, você não sei o quê, não, sua religião é errada, você não devia existir e tal. Não, cara, tipo assim, beleza, eu não concordo com a sua visão, eu não compartilho dela, mas você tem um direito, sabe? Você tem um direito de dizer, você tem um direito de fazer, você tem um direito de culto religioso. É isso que ele defendia, tá? É isso que ele falava. Pô, eu posso não concordar, mas você tem o direito de ser quem você é.
E a gente, infelizmente, ó, isso aqui foi século XVIII, tem gente que ainda tem essas ideias tortas até hoje. O Barão de Montesquieu, esse cara é muito importante também, né? O Charles Louis de Secondat. Ele era barão, então ele é um cara bem rico, tá? Barão de de alguns lugares, e principalmente dessa região Montesquieu. Ele satirizou os costumes da época dele, também criticava. Todos eles vocês vão ver que estão criticando a sua época. E ele foi o cara que teorizou, inspirado em John Locke, ele teorizou a separação e independência dos poderes do Estado, o legislativo, executivo e judiciário. Isso seria uma forma de garantir a liberdade, tá? Ou seja, o poder naquela época estava todo concentrado na mão do rei. O rei fazia as leis, ele executava as leis, ele julgava as leis. Poxa, isso não garante a liberdade das pessoas. Como que eu vou fazer para garantir a liberdade das pessoas? Eu vou separar os poderes e eles vão ser independentes uns dos outros. Então nós teríamos o poder legislativo, que é os caras que fazem as leis, o executivo, que é os caras que executam. Então, o cara que faz a lei não vai executar. Vai passar para um outro cara, para outros políticos, e eles vão pensar: poxa, essa lei que é legal para executar, não é, tal. Beleza, vamos executar. E se alguém descumprir a lei? E se alguém não tiver cumprindo ela direito? Vai ser o mesmo cara que vai julgar ele? Não, vai ser um outro poder independente. Isso aqui, ó, é a base de todas as democracias do mundo, basicamente. A nossa funciona assim, nos Estados Unidos funciona assim, da França funciona assim, da Inglaterra funciona assim, mesmo sendo parlamentarista, uma monarquia parlamentarista, certo? Então, todos os lugares, eles, a partir desse pensamento de Montesquieu, com as revoltas, com as revoluções tal, eles vão organizar o governo dessa forma, tá? Cada um à sua maneira, né? Presidente, não sei o quê, deputado, cada um vai, ou lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, mesma divisão. Legislativo, executivo e judiciário, tá? Guardem isso aqui é muito importante, isso aqui é uma coisa que vocês vão ver até o final da vida de vocês, essa questão, seja na escola, seja na prática, né? Quando vocês começarem a acompanhar a política tal, tiver que votar, esse tipo de coisa. Quem mais? O Jean-Jacques Rousseau, certo? Ele foi um cara muito importante também, e ele falava, a principal ideia dele é que o poder, todo o poder que existia na Terra, tá, assim, de poder político, ele vinha das pessoas, tá? Diferente desses outros, que por mais que eles falassem da igualdade e tal, eles ainda defendiam um poder um pouco aristocrático, tipo assim, poucas pessoas mandam. Já o Jean-Jacques Rousseau, ele falava que todo mundo tem poder político. E os governos só existem porque as pessoas permitem. Tá? Então, para ele, a sociedade teria que se moldar de acordo com a vontade de todas as pessoas, certo? Então, para ele, como é que o governo funciona? Existe um contrato social, não é uma coisa que você lá e assina, tal, é uma coisa que você vai vivendo e você vai entrando dentro desse contrato, onde as pessoas aceitam o que é bom ou não para elas. O problema é que ao longo do tempo, algumas poucas pessoas tinham pegado e começado a mandar na sociedade. Então, para ele, como é que a sociedade seria justa e igualitária? A partir do momento que ela representasse a vontade de todas as pessoas, os anseios de todas as pessoas. Então, não é só um rei falar: olha, você faz isso, 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 porque o poder vem de mim. Eu sou o enviado de Deus na terra, eu sou o mais nobre dos nobres, eu tenho conhecimento, eu tenho o direito de ser o mandante. O Rousseau falava: não, filho, o poder não está no rei, não. Se o rei está lá é porque as pessoas deixaram. O poder está nas pessoas. A partir do momento que as pessoas não quiserem que o rei não exista mais, ele não existe mais. Elas vão lá e vão sair pro pau e vai tirar ele de lá. Por quê? Porque para as pessoas serem livres, iguais, felizes, a sociedade ela tem que seguir os anseios da pessoa e não do rei, certo? E aí ele tem aquela famosa frase que o homem é bom por natureza. Ele pensava isso, que as pessoas eram boas por natureza, elas nasciam boas. Só que o convívio na sociedade ia corrompendo elas, iam deixando elas mesquinhas, iam fazendo elas acabar procurando mais a felicidade individual do que o bem coletivo. E para ele, o bem coletivo era
a chave da felicidade, tá? O Denis Diderot, tá? O Denis Diderot, ele vai ser um outro movimento. Por quê? Porque ele vai pensar em reunir todo o conhecimento produzido até aquele momento em uma forma, em um livro, né, em uma enciclopédia, tá? Então ele vai ter esse apoio junto com o Jean d'Alembert, eles vão fazer uma enciclopédia, tá? Onde eles reuniriam todos os conhecimentos. Qual que era a ideia? A ideia era deixar todo o conhecimento da humanidade acessível e juntá-lo numa obra só, para que todos pudessem ter acesso ao conhecimento e poder pesquisar. E como eu falei lá para vocês, seria, sei lá, tipo o Google, né, de hoje. Então tinha lá a Enciclopédie ou Dictionnaire rationné de sciences, de art, de métier, por une société de gens de lettres. Ou seja, era uma enciclopédia, ou um dicionário racional das ciências, de artes e de diversos conhecimentos, para uma sociedade de pessoas letradas. Ou seja, a pessoa que quer conhecer, ela vem aqui nesse lugar, ela vai abrir, vai procurar o que ela quer conhecer e ela vai estudar e ela vai saber o que ela quer tá pesquisando. Então ele meio que fez um Google na época, tá? Isso foi muito importante porque ele reuniu todos os conhecimentos em um livro só, tá? E o Adam Smith, ele já vai para o lado econômico, porque ele falava assim, olha, o trabalho é a fonte da riqueza. Nossa, professor, mas é meio óbvio isso daí, né? Tipo, eu trabalho, ganho dinheiro. Antigamente, a riqueza de uma nação, ela era medida pelo quanto de ouro aquela nação tinha. Não importa com quem estivesse esse dinheiro. Às vezes estava com uma, duas, três pessoas, o nobre e os reis, beleza. Então ela fala: não, todo trabalho leva riqueza. O trabalho do camponês também leva riqueza. O trabalho do artesão também leva riqueza, tá? E ele criticava o mercantilismo. Ele falava que as pessoas tinham que ser livres para comercializar, né? E que as leis do comércio não deviam ser mandadas pelo rei, deviam ser mandadas pela oferta e procura. Se eu tenho muito produto e pouca gente para comprar, o preço cai. Se eu tenho muita gente para comprar e pouco produto, o preço sobe. Então, ele foi o teórico do liberalismo econômico, certo? E para ele também o valor do trabalho, né? Também seguiria essa mesma lógica. Se você tem muito trabalho para fazer e pouca gente que sabe fazer, o salário dessa pessoa aumenta. E, ao contrário, se eu tenho muito trabalhador e pouco trabalho, o salário diminui, né? Ele vai seguir essa linha, tá? Nós tivemos também, essa é o que eu vou falar bem rapidinho para dar tempo, tá? Não foi só pessoas, né? Não foram só teóricos, tal. A gente tem nas artes também, né? É o chamado neoclássico. O que que acontece? Os artistas, eles começaram a ir pelo mesmo padrão dos cientistas. Eles começaram a rejeitar, né, os exageros. Eles, não, a arte tem que ser racional, a arte tem que partir do princípio que eu só vou desenhar o que é necessário, eu só vou colocar na tela, na escultura, o que é necessário. E eles começaram a se inspirar na antiguidade greco-romana, diferente da arte anterior, que se inspirava mais na religião, tá? Para produzir as obras de artes. Então, nós temos vários exemplos aqui, né? Na pintura, tá? Essa obra da morte de Sócrates, então é um tema da antiguidade, é um tema da filosofia greco-romana, lá antigamente, antes de Cristo, tá? Do Jacques-Louis David. Então, ele pintou um quadro, então percebe, ele pintou o essencial, não tem exagero, e ele muito inspirado na arte greco-romana. Tem na arquitetura o Arco do Triunfo lá na França, né? Então é um monumento grandioso, é gigante isso aqui, mas não tem frufruzeira, né? Tem o que tem que ter ali. Tem as colunas, tem o arco tal, e tem a decoração inspirada na antiguidade clássica e acabou. Não tem que ficar fazendo um monte de decoração que não tem sentido, ou alguma coisa religiosa no meio. Eles tiravam tudo isso. Uma pintura uma escultura, né, da Venus Vertrix. Então percebe que parece aquelas esculturas lá da Grécia, lá antigamente, mas isso aqui é do século XIX, 18,
passagem do 18 para o 19. Então eles vão se inspirar nisso aí. E por fim, a última coisa que eu tenho que explicar para vocês, tá? Eram os monarcas esclarecidos. Porque pensa só, lá na Inglaterra, lembra que o rei, né? O Carlos, tal, o pessoal lá, eles foram, né, começaram a criticar os reis lá pela posição deles, né, o Jaime até perdeu a cabeça, tal, e o negócio estava complicado, né, e aí começou a vir um monte de pessoa no século XVIII criticando aquele tipo de governo, o governo, o despotismo, a monarquia absolutista. E aí o que aconteceu? Alguns reis, né, de vários países, eu não coloquei todos aqui, porque eles têm no livro, se vocês quiserem, vocês pesquisam lá, mas é na Rússia, na Prússia, certo? Na Espanha, cada um fez ao seu modo, mas eles procuraram o quê? Eles procuraram modernizar os estados para começar a abandonar essa ideia de poder absoluto. Eles achavam, então, começaram a desenvolver o estado para atender os interesses do rei, mas também atender às necessidades dos seus súditos. Então, alguns reis, para evitar de ter revoluções, para evitar de ter problema lá dentro do seu reino, começaram a adotar aquelas ideias desses caras que eles estavam criticando o poder naquela época e começaram a aplicar, começaram a modernizar, dizendo que eles eram reis esclarecidos, eles eram reis modernos, eles eram reis que estavam acompanhando os pensamentos da época. Então, no plano econômico, tá? Eles tentaram associar o mercantilismo ao fisiocratismo, que é basicamente a ideia de que a agricultura ela era tão importante quanto o comércio. E começou a modernizar os processos de agricultura dos seus países. No plano social, eles começaram a barrar um pouquinho do controle da igreja na sociedade. E no plano político, eles começaram a fazer reformas que possibilitassem aos burgueses ter mais participação no poder político, no sistema burocrático deles, tá? Então, na semana que vem, vocês têm que estudar sobre o despotismo esquecido. Então, vocês têm que entender que é basicamente quando alguns reis de alguns países começam a adotar as ideias iluministas para atualizar, para deixar o estado deles melhor, evitar revoltas, né? Evitar revoluções e, ao mesmo tempo, tentar seguir os pensamentos da época. Tá? Isso é o déspotas esclarecidos, despotismo. O déspota é o rei, tá? Então, déspota, monarca, tudo tem a ver com o rei, tá? E aí eles se diziam, poxa, eu sou moderno, eu sou esclarecido, eu estou seguindo as ideias do meu tempo, estou modernizando o meu estado de acordo com as críticas que esses caras aí estão fazendo, porque eu quero que meu estado seja bom, né? Assim, ganhar tanto dinheiro quanto a Inglaterra e a França têm ganhado, que eles eram potências. E eu também não quero perder meu papel de rei. Eu quero continuar aqui como rei, e aí por isso eu vou fazer isso aqui para a galera não me tirar do meu poder, tá? E só para finalizar, né, a gente tem falado tanto de liberdade, igualdade, os caras falavam, mas a escravidão foi uma coisa que foi meio deixada de fora. Então teve uma aula que eu conversei isso com vocês que é um processo lento, né? Então primeiro vão pedir a igualdade, a liberdade de todos, mas esses todos eram meio que só os burgueses e só os homens, né? E aí vão deixar meio que a escravidão de fora, né? Então alguns até falavam que a escravidão tinha que existir nas colônias por conta do trabalho forçado para o país ser rico. Alguns até justificavam isso, né? Mesmo na Revolução Francesa, ainda continuou a escravidão durante muito tempo, até abandonar isso aí. Então foi um pensamento que falava de igualdade, liberdade de todos os seres humanos, mas acabavam deixando os escravos, os escravizados de fora e as mulheres também, tá? Então esse processo de dizer, poxa, o escravizado também é gente, ele não tem que estar escravizado, ele não tem, ele também tem os mesmos direitos de liberdade e igualdade, por isso ele não pode ser escravizado, e a mulher também, né? São coisas que vão demorar um pouco a aparecer, mas que aparecem, só que demora um pouquinho.